o primeiro susto que eu tomei, né? Que pessoas estranhas vendo o vídeo. Que até então, Era só as pessoas que você enviava. até então os vídeos eram vistos por alguém que eu mandei. Então se eu via lá 10 views, é porque eu sei, eu mandei para 10 pessoas. E de repente não, de repente eu olhava 100 views, 200 views, falei, nossa, o que que tá acontecendo? Quem que tá perdendo tempo para ver um parafuso de drywall, depois uma chapa, né? Porque Fala família Max Crio, família da construção a seco do Brasil. Eu sou o Anderson Nunes, vou apresentar para vocês o MaxCast, o podcast da Max Crio. Cara, hoje, sem palavras para apresentar o meu convidado, sem palavras. Um cara que tá no drywall há muito tempo, contribuiu muito, ele com certeza é responsável por esse crescimento do drywall no Brasil, com certeza absoluta. Eu tenho a honra de apresentar meu convidado desse episódio, Lucas em Filme. obrigado, Anderson. Obrigado pelas palavras. Obrigado pelo convite. Fiquei muito surpreso, muito feliz. E estamos aqui. Vamos fazer o negócio. Cara, como eu disse pra você, a gente tentou falar com você há muito tempo atrás. Eu gostaria que você fosse um dos primeiros a vir aqui pela contribuição que você dá no drywall. E antes tarde do que nunca, né? Não, Então, mas imagina. sua Tamo aí. presença aqui pra gente é maravilhosa, de boa. Quero fazer um episódio muito legal contando a sua história, tudo que você contribui e que você pode contribuir ainda pro drywall. Então eu tô muito feliz mesmo. Começar rapidinho dando esse presente aqui da Limpel Sul, Opa, fábrica de baldes que entrega pra Max Crio. Eles mandaram esse presente pra todos os convidados obrigado. aqui. Top de linha, os caras são muito bons, parceiros. E aqui ó, a camiseta da Delta Flex que chegou. Aninha, mostra naquela ali, na aberta. Beleza? Agora nessa daqui, ó. É. Meu parceiro. Todo mundo que manda uma camiseta pra gente aqui, a gente faz um episódio com ela, então manda a sua também. Tamo aqui do Delta Flex, um abraço, meu parceiro. Hoje aqui vai ser sua. Isso já é uma coisa que eu já deveria ter feito. Em 11 anos eu não fiz uma camiseta da minha empresa, né? Eu nunca fiz. Ó, se você fizer, manda uma pra cá. Eu vou mandar Que sim. eles vão apresentar aqui Com nos certeza. bastidores e tudo. Pra quem não sabe, tem um Instagram dos bastidores muito legal, tem muita coisa bacana lá também. Segue lá, MaxCast Oficial no Instagram. Cara, Pô, se inscreve no canal, gente. Ajuda isso aqui a crescer. Trouxemos um monstro aqui hoje pra conversar com a gente do drywall. Então, cara, isso é pra vocês. Eu espero que vocês que estão assistindo, que estão clicando no se inscrever, um dia vão estar aqui contando a história de vocês. Então, se inscreve e ajuda a gente a crescer. Lucas, meu parceiro, cara. Olha, você tem tanta coisa pra contar e pra conversar com a gente que eu não sei nem por onde começar. Mas vamos começar pelo início. básico ali, né? É. Conta um pouquinho como que foi a sua infância até você chegar no ramo da construção, depois para ir na construção a seco. Isso é importante saber. Bom, Anderson, antes de começar, eu também queria te agradecer, te dar os parabéns pela iniciativa do projeto e também te dar os parabéns aí que você está dando voz aí para todas eu acho que todas as engrenagens, né, que compõem a construção a seco. Isso é muito importante. Você acha que notou o tamanho do Brasil e o tamanho desse negócio, né? Então Sim. tem muita gente envolvida nisso E o potencial, de né? loja, fábrica, de mão de obra, de tanta coisa, né, envolvida. Então, parabéns. Tomara que esse podcast aqui transforme o drywall e a construção a seco no Brasil mais uma vez. É mais Sim. uma iniciativa aí que vai dar um impulso na carreira aí de todo mundo. Sim, tomara que a gente consiga impulsionar ainda mais, exatamente, né? O mundo que a gente ama. Exatamente. Né? E, bom, então vamos lá. Você perguntou como que eu iniciei no drywall ou na construção? Primeiro, a sua infância, interessante, foi uma infância legal? Em que momento que você se interessou pela construção ou pelo drywall, né? O que foi essa chavinha? Você sabe que a sua pergunta tem muito a ver, porque a aptidão começa lá na infância. Sim. E eu fui um menino que já manipulava ferramentas, eu já fazia viveiro em casa, sabe? Quero ter passarinho. Só que eu construí o meu viveiro. Já era aquele moleque que pegava as madeiras, os pregos, o martelo e fazia um viveiro. Então, assim, a aptidão para o ramo técnico, ela sempre existiu em mim, né? A aptidão e o gosto por fazer coisas, por manipular ferramentas Tá. Então, a infância teve o lado que deu esse sinal, né? Sim. E depois, com relação
Você quer saber daí como é que foi depois para entrar diretamente? E isso se isso chamou sua atenção, porque você já era uma pessoa que você falou que gostava de manipular, de ferramenta, né? É. E isso fez você entrar diretamente na construção civil ou você entrou na construção a seco, diretamente já? Primeiro a Qual foi o construção processo? civil. Primeiro a construção civil. Tá. E a construção civil, ela veio depois de alguns ofícios que eu fiz na vida. Sim. Então, eu cheguei a trabalhar com meu pai, né? Mas só que daí, quando eu tinha 22 anos, meu pai faleceu. Você Aí, trabalhava de quê? meu com seu pai tinha imobiliária, Imobiliária. escritório de advocacia, eu trabalhava junto com ele. E meu pai faleceu, eu tinha 22 anos. Daí, quando meu pai faleceu, eu fui ser comerciante, né? Eu terminei os estudos, tal, e depois de um tempo, cheguei a trabalhar em algum lugar aqui, ali, para passar o tempo, tal, mas daí eu fui ser comerciante, né? Eu quis ter... Primeiro eu tive banca de jornal. Não. Eu tive banca de jornal aqui em São Paulo, né? Numa época boa, bem antes da internet, né? Numa época que a banca... Que vendia revista A banca aí. era um bom negócio, era um ótimo negócio. Então eu fiquei acho que na banca, se não me engano, 7 anos. E depois da banca eu tive loja. Aí eu fui querer me aventurar como comerciante em loja. Eu tive loja no interior de São Paulo. Que cidade que é? Então, eu tive loja perto de Bauru e depois eu tive loja em Ribeirão Preto. Ah, Foram legal. tentativas de negócios, né? A gente, aquela coisa, né, de você querer fazer. De empreender, né? De empreender, exatamente. E só que com o tempo eu fui desgostando dessa coisa do comércio, a coisa não foi dando tão certo como eu imaginava. E daí eu tive um período que eu saí de ser comerciante. Aí eu passei até um tempo como corretor de imóveis. Eu fui ser corretor de imóveis, um período da minha vida. E você sabe que foi como corretor de imóveis que eu ouvi a primeira vez a palavra drywall. Eu era corretor de uma grande imobiliária aqui em São Paulo. E foi a primeira vez que eu ouvi o termo drywall. Porque antes, nem em filme americano, nem tinha notado. Né? Que eu acho que... Eu posso estar enganado, mas eu acho que quem começou a usar o drywall em larga escala aqui no Brasil foi a Gafisa, se não me engano. A construtora Gafisa. Gafisa. Ela tinha uma série de empreendimentos ali na Vila de São Francisco, que ela começou na época que eu era corretor, explodiu ali o Vila de São Francisco, que é no Jaguaré ali, Sim. pegado a Osasco. E ela fez vários empreendimentos lá, e quando a gente foi conhecer tudo, que a gente ia trabalhar, aí, olha, aqui é drywall. Como drywall? O que é drywall? E daí foi a primeira vez que eu vi a palavra drywall, né? Eu não vi eu não entendi o que era, mas eu vi a parede pronta. Daí, como todo mundo, aquele toque-toque. Você falou, esse negócio é meio oco, né? Olha, isso aqui que é aquela coisa de americano. É a primeira coisa que todo mundo fala, né? Você, primeira vez, o drywall, você vê pronto, eu vi pronto. Isso aqui que é aquela coisa de americano? Isso aqui é coisa do americano. Aí, pô, mas pra mim, não tinha, eu nem passou pela minha cabeça que um dia eu ia trabalhar com aquilo. Aquilo só, tá, legal. Então agora... Os prédios aqui é de drywall, uma tecnologia nova aí, né? Para nós era nova, né? E eu acho que meio que, eu posso estar errado, mas eu acho que foi meio que a Gafisa que começou a usar o drywall em larga escala, assim, né? Talvez tenha em shopping, em algum outro lugar, mas acho que a Gafisa, ela foi a primeira construtora que começou a usar mesmo. Depois as outras também vieram. Na área residencial, né? Na área residencial. Na área residencial, os apartamentos todos em drywall por dentro. E depois que eu saí da carreira de corretor, que eu fui para a carreira técnica. Porque eu já gostava muito, né? Era uma coisa que eu gostava muito. Eu sempre fui habilidoso, assim, de montar, consertar. Eu era o cara que na minha casa eu fazia tudo, assim, né? Se precisava trocar, eu trocava. Precisava fazer um reparo, eu fazia. Então eu gostava muito da área técnica, de ferramenta, tal. Então, a minha transição para entrar no mundo da área técnica e da construção foi através do Senai. Sim. Eu estava ali numa fase ali de vida meio perdido e eu falei, quer saber, eu vou pro Senai, vou estudar. Porque eu acho que fica até a dica aí, a minha câmera é aquela, né? Fica até a dica aí pro pessoal, você tá meio perdido, vai estudar alguma coisa. Mesmo que você não vá usar aquilo, mas a tua cabeça vai dar vai abrir, você vai ver algum outro horizonte, você vai atirar numa coisa, vai acertar na outra.
E meio que foi isso que aconteceu comigo, porque eu fui pro Senai e eu falei, bom, eu vou fazer o que no Senai? A primeira coisa que veio na minha cabeça foi marcenaria. Falei, vou fazer marcenaria. Pô, marcenaria é legal Eu, já, também. eu adoro, eu sou robista de marcenaria. Falei, vou lá fazer. E eu fui fazer, fiz todo o curso de marcenaria, eu fiz todos os cursos de marcenaria que tinha no Senai ali do Brás. Entendi. Todos. Por isso você tá misturando os móveis agora com drywall, né? Porque você gosta Eu de marcenaria, misturo, né? eu tenho até vontade de fazer mais marcenaria, que não dá tempo. Eu sou robista, né? Não sou Sim. profissional, mas sou robista, tenho a formação. E daí, no curso de marcenaria, que me abriu os olhos para as outras coisas, né? Por exemplo, a elétrica, que é uma coisa que eu também gostava muito, que eu já mexi em casa Que é muito legal também. como curioso. E daí eu falei, pô, e se eu fizesse um curso de eletricista? Porque eu vi que tinha o curso, né? Falei, pô, vou fazer um curso de eletricista. Só que eu não fiz o curso de eletricista no Senai naquele momento. Eu fiz um curso de eletricista na Lapa, numa escola técnica que tinha na Lapa, que era mais perto da onde eu morava. E ali começou. Ali como começou. Eu fiz o curso de eletricista. Comecei a trabalhar como autônomo. Aí, do eletricista, eu já engatei num curso de máquina de lavar e geladeira. Eu falei, porque na época existia esse ramo. Hoje não tem mais, né? Não, mas Hoje... era muito forte, né? Pra poder fazer manutenção porque disso, né? eu tinha amigos que atuavam nessa área, então eu falei, vou fazer também. Porque eu prestava serviço, foi mais alguma coisa que eu vou prestar. Tava tirando, né? Eu fui fazer curso de máquina, fiz curso de refrigeração, né? Então eu me capacitei mais, comecei a pegar mais clientes, comecei e até que eu fui parar, com o tanto que eu sabia de elétrica, eu fui parar na seguradora. Eu fui prestar serviço na Porto Seguros. Porto Seguros. Na Porto Seguros. Serviço de instalação. Serviço de emergência. Emergência. Você sabe aqueles carrinhos da Porto que andam na rua? Então, eu já tive um daquele. Entendi. Eu fiquei alguns anos naquilo e ali o negócio explodiu, né? Porque todo dia eu atendia 7, 8 pessoas em casos diferentes. Entendi. Então, eu ingressei na Porto porque eu me interessei pelo trabalho, porque eu fiquei sabendo, olha, a Porto tem eletricista e eles estavam precisando. Aí eu me candidatei, passei. E daí, só que para trabalhar na Porto de eletricista, você é obrigado a ser encanador também. Ah, entendi. Então lá vai eu fazer o curso de hidráulica. Hidráulica. Lá vai eu fazer o curso de encanador, apesar que... Só por curiosidade, por que precisa ter de hidráulica também? Porque eles obrigam eles chamam de help desk, né? Não é help desk. É o help desk do computador. É o emergência de casa, né? A pessoa tem o seguro da casa e do carro. Aí se ela fica sem luz, ela tem direito a um eletricista que está incluído naquele seguro. Sim. E era esse eletricista que eu era. Eu era o cara que ia lá atender o segurado que tinha esse direito, né? No seguro do carro. Então, só que você tinha que fazer tudo que aquela unidade mandava fazer. Então você tinha que fazer a elétrica, a hidráulica e também desentupimento. Ah, entendi. Então você era chamado para assim, esses 3 itens. Uma luz não está acendendo, alguma coisa do tipo, é isso? Exatamente isso? Era uma coisa incrível. E porque tinha também instalação de cortina, então assim, era uma coisa incrível, porque de manhã eu tava desentupindo um esgoto e à tarde eu tava instalando uma cortina e à noite eu tava consertando um disjuntor que tava queimado. E isso você fica nisso muito tempo, você começa a ficar assim um vidente. É uma coisa incrível. Assim, você sabe o problema antes de chegar lá. Porque você vê muito, é repetitivo. É repetitivo. Então você fica um ninja da manutenção. Né? Que legal. Porque eram 7, 8 chamadas diárias. Trabalhava sábado, domingo, porque lá é 24 horas, né? Tinha o dia de folga, tudo, mas era 24 horas. Trabalhava. E foi ali que eu desenvolvi. Eu desenvolvi o meu, vamos dizer assim, o meu potencial. Porque daí eu comecei a fazer um monte de coisa, né? Eles tinham a hidráulica básica, e às vezes pegava umas coisas difíceis de fazer, então você ficava às vezes lá um tempão. O que você pegou de mais complicado assim para resolver? Que na parte de manutenção é desentupimento. Desentupimento era os mais complicados. Você pegar um desentupimento de caixa de inspeção, tinha que passar a máquina, a gente tinha que pôr uma roupa, né, por cima da nossa roupa para não se contaminar, tudo. Entendi.
E, Você usava aquelas máquinas de desentupimento, sim, né? o carro tinha tudo. Ah, entendi. O carro tinha tudo. E foi que um dia, só que aí eu saí da Porto, eu cansei. Acho que eu fiquei na Porto, se não me engano, eu fiquei na Porto uns 4 anos. Foi porque você cansou mesmo de Eu fazer cansei. as mesmas Eu coisas. assim. cansei porque não tinha. Era 24 horas, né? Tá. Era um trabalho maravilhoso, mas chega uma hora que você, né? Você fala, bom, eu falei, eu trabalhava sábado, domingo, Natal. Trabalhava, era direto, você tinha só a folga. Programada ali. A folga trabalhista. Tá. Aí eu resolvi sair da Porto. Aí eu falei, bom, eu vou voltar a ser autônomo. Agora que eu tô com uma baita experiência, É a hora, né? eu tô com muito mais experiência do que quando eu era antes, né? Aí eu voltei a ser autônomo. Fiz até parcerias com amigos que tinham centrais, né, de atendimento. Então, eu fiz parcerias com amigos do bairro, que eles me passavam serviço e tal. E eu continuei como autônomo. E nessa de continuar como autônomo é até hoje. Até hoje. Isso. Só que um dia eu tava numa casa, eu fui fazer um serviço numa casa elétrica. E foi esse dia que eu entrei e vi 2 rapazes montando uma parede de drywall. Eu entrei na casa para fazer um serviço elétrico, tô lá fazendo o meu serviço, não olho assim, os caras estão lá. Os caras estão lá com os montantes, com as guias. Na época eu nem sabia nada, né? Eu só olhei assim. Mas já começou a chamar a sua Aí atenção. eu olhei aquilo, eu falei, isso aí que é o drywall, né? É o drywall. E eu fiquei batendo papo com eles. Eu falei, e vocês vão fazer o quê? Aí o cara falou, vou fazer assim assado. Eu falei, mas vai demorar quanto? Vai demorar hoje, ele falou. Hoje a gente faz. Eu falei, é mesmo? É hoje? Eu falei, nossa, né? E o pior é que eles fizeram mesmo. Eles estavam em 2 e era uma parede assim, pequena. E eles fizeram mesmo. E eu, cada vez que eu piscava, o negócio ficava maior, né? Cada vez que eu ia lá, voltava. E eu achei aquilo incrível. Eu falei, nossa, que negócio legal, né? Por que eu achei incrível? Pelo fato de ser modular. Completamente modular. Não tinha nada ali intuitivo que tinha que nem um pedreiro, né? O pedreiro ele tem que ser meio artista, né? Ele tem que saber chapiscar. Que nem eu, se eu chapiscar, o chapisco cai. Não tem aquela habilidade, né? Aquela coisa. E eu vi que aquilo ali era puramente técnico. Era 100% técnico. Eu falei, olha só. Tem um mapa da montagem, né? Aqui, pum. Basta seguir a receita e ser bom, enfim. Mexer com as ferramentas, Você né? tem que ser bom na área técnica, tem que ter aptidão, né? Pô, aquilo, eu fiquei vidrado naquilo. Aí eu voltei pra casa e fui pro computador. Na época já tinha internet, já. Que ano que era, mais ou menos? Era 2010. 2010. Era 2010, já tinha banda larga, inclusive. Foi o ano que começou a banda larga, né? 2010, aqui no Brasil, começou a banda larga. E nós já tínhamos internet em casa, né? Acho que tinha internet em casa há 6 meses, assim. Porque antes ninguém tinha, a internet era ruim, lembra? Era discada. Aquele barulhinho. Não, e ninguém pensava em internet como... Era só algo que tava lá ainda. E daí... Era uma diversão no começo. No começo era uma curiosidade e tal. E daí eu voltei pra casa e tal e fui pesquisar. Eu falei, o que é o drywall? Né? Eu já corri pro computador, entrei no Google e comecei uma pesquisa extensa lá sobre drywall. E foi aí que praticamente que deu start do drywall na minha vida. Você começou a pesquisar e aí você percebeu, você falou assim, tá ao meu alcance isso, pra eu fazer isso. Que tava ao alcance, eu vi que tava, porque eu falei, poxa, eu com tanta habilidade, né? Um negócio 100% modular, eu vi lá a rapaziada montando, falei, pô, eu gostaria de fazer isso aí, né? Eu falei, e se eu incluir isso aí no meu pacote de serviços? Eu sou eletricista, e se eu incluir isso aí? Né? Aí eu fui pesquisar Google, YouTube. Aí eu falei, a primeira pesquisa minha é onde aprende isso. Onde aprende? Onde aprender drywall. Eu fui lá, curso de drywall, onde aprender. E daí eu me deparo com 3 notícias boas. Eu descubro, naquele momento, você vê, eu não sabia nada, só sabia que... Naquela pesquisa eu descubro que tinha 3 fábricas de drywall aqui no Brasil. Sim. Não sei se, acho que naquela época era só 3 mesmo. E que as 3 davam curso de graça. Eu falei, o quê? De graça? Falei, não é possível, Falei, não é possível, né? Não acreditei. Aí liguei, comecei a mandar e-mail.
Na época era de graça mesmo, hoje já não é mais. Eu acho que a Placo talvez dê curso de graça ainda, mas assim, na época era de graça mesmo. Até o do Senai era de graça, porque a taxa que eles cobravam era irrisória. Era uma taxa simbólica lá, que eu acho que era só para a parte administrativa lá, mas Sim. era bem barato. E daí eu descobri, né, que a Knauf na época era no Senai, a Placo era em Mogi, e a Gibson era aqui na estação do metrô, que eu esqueci o nome aqui, que era aqui em São Paulo, no Instituto Federal. Tá, Instituto Federal, que tá perto do Detran ali. sim. Eu descobri através da internet, mandei e-mail, e daí mandei os pedidos, né? Pedi informação e aos poucos começou o retorno. Me ligou um lá da Placo, ó, você quer participar do curso? Eu quero. Ah, tá. Aí ligou outro lá, você quer participar do curso? Quero. Você conversou, é de graça mesmo, tenho E o certeza. Senai, e eu falei, é de graça? Ah, sim, é de graça. E o Senai, eu fui lá no Senai Santo Amaro, e daí o Senai era na secretaria, né? Você ia lá fazer matrícula, paguei uma taxinha. Na época era muito barato. Hoje acho que tá um pouco mais caro, porque mudou as políticas, né? E eu falei, bom, se é de graça, eu vou fazer os 3. Eu vou ficar em casa vendo novela? Não, eu vou lá fazer. E eu fui. Eu fiz os 3 cursos de drywall das nas 3 3 empresas. fábricas, porque o do Senai era do Senai, mas era todo gerido pela Knauf. Tá. Pela Knauf. E eu dei uma sorte danada, porque nos 3 cursos eu tive, assim, professores incríveis, assim. Eram ninjas do drywall. Eram ninjas. Na Knauf eu tive o professor Eduardo, na Placo eu tive o professor Roberto, e na Gibson eu tive o professor Fábio. Inclusive o Fábio faz vídeo agora para Gibson. Né? Ele faz vídeo lá, é um fortão lá. Ah, tá. Eu acho que eu já vi Acho os que é vídeos da Fábio Jeep. Fiore, porque lá tem 2 Fábios. O meu professor, acho que é o Fábio Fiore. E eu tive muita sorte, porque esses 3 professores foram, assim, a diferença. Eram caras, assim, que passaram tudo que eu precisava saber. Você já iniciou com muito conhecimento, né? Com eles, então, né? Sim, porque eu fiz os 3 cursos, os 3 professores eram muito bons, cada um tinha uma novidade para falar, assim, técnica. E praticamente o curso é igual. Né? Você faz a parede em L com uma porta, depois você faz um forro. Aí no caso da placa tinha a parede redonda. Aí ensina a pôr uma caixinha, ensina aqui. É mais Ó, assim, bem mas, completinho, né? mas cada curso tinha uma metodologia e um professor com uma experiência, né? Então cada professor me passou a experiência dele, né? E o da Knauf, o curso do Senai na época era 15 dias. O da placa era 4 dias, lá em Mogi, na fábrica. E o da Gibson, se não me engano, eram 3 dias. Eram 3 sábados na época, o da Gibson. E nesse tempo aí você pegava todo o básico, né? Todas as regras, forro estruturado, e parede, porta. Eles falavam também sobre outros sistemas de forro, né? O aramado, o estude. E foi aí que eu acho que o fato de eu ter feito os 3 cursos me ajudou muito. Ah, com certeza. Me ajudou muito, porque eu dei muita sorte dos professores, do tempo do curso, porque eu já ouvi dizer que o curso diminuiu. Esses cursos hoje estão mais enxutos, né, por uma questão talvez de logística lá, eu não posso dizer, mas na minha época eram bem intensivos ali, né, e eu acho que foi todo o diferencial Sim. para eu começar na área. Embora você tenha dito que era muito completo, né? Com certeza devia ser, porque você fez 3 cursos e aprendeu muito. Mas você acha que do que eles te ensinaram lá, pro o que você faz hoje, teve muita mudança naquela época? Teve. É evidente que curso é curso, campo é campo, né? É Aham. evidente, isso aí é para qualquer área. Eu Sim, fiz com um certeza. excelente curso, mas depois eu tive que ter também um excelente desenvolvimento nas obras, né? Perder medo, lidar com muitas Adversidades, né? adversidades, que no curso é tudo retinho, é tudo bonitinho. O lugar lá é uma madeira que você vai pôr os tirantes, porque você só tem que aprender a fixar, né? Isso. No campo, daí você vai ter N situações, né? Situações. Então, aí que entra o período de experiência, né? Que você sai do curso e você vai ter um período aí de experiência
Vai bater cabeça por Para aí, bater né? cabeça, né? É, exatamente. Para você se transformar num profissional completo, né? Para Sim. você, que nem hoje. Hoje eu entro numa obra, eu não tenho medo de nada. Qualquer situação a gente faz, não, a gente Você faz. já passou também por isso, né? Já, Já tem experiência, né? Bagagem, já. né? Mas no começo a gente fica com medo mesmo. Isso é normal, principalmente forro. Eu acho que o que dá mais medo no, no, É no, no forro, né? pessoal é forro. Porque o forro não tem só que ser bonito, ele tem que ser seguro. Sim. Então, eu acho que. Mas tudo isso é normal. Quem está começando aí, quem está querendo, tudo isso é normal. Você não precisa. Todo mundo teve medo, todo mundo precisa um período acompanhado, né? É. Eu já falei isso em outros vídeos, né? Quando eu saí dos cursos, eu não fui ser. No caso, eu era eletricista, mas no caso do drywall, eu não fui ser um empreiteiro já de cara. Eu fui trabalhar acompanhado. Ah, Eu entendi. fui Como é que foi? Como trabalhar. é que foi? Você foi trabalhar com alguém que Eu já fui trabalhava com trabalhar com drywall? empreiteiros, Ah, exatamente. entendi. Exatamente. Eu não fui eu sendo o chefão da obra. Tá. Eu fui com um cara que entendia mais que eu. Para eu me ingressar, né? Para eu não ter a responsabilidade já de cara de assumir toda a segurança de uma obra. É, mas você tava falando, hoje tem um facilitador que é o YouTube, né? A pessoa faz um curso e ela tem alguma dúvida, às vezes ele no YouTube, na hora mesmo com o celular, ele encontra essa dúvida. É, Na época que você tava fazendo, que muita gente fez nessa época, não tinha isso, né? não, Você chegava aqui, como que eu vou resolver esse assunto? Tinha que ser a sua expertise que ia exatamente. tentar achar uma solução, né? No Era, caso. era com colegas ou com o próprio empreiteiro, se tinha alguma dúvida, o próprio empreiteiro. Então, no YouTube mesmo não tinha nada. Quando. Eu posso falar aqui? Bom, eu já falei, né? Você pode falar o que você quiser, nome de marca, qualquer coisa. Então, você sabe que quando eu fui pesquisar sobre drywall em 2010, por incrível que pareça, a Knauf já estava no YouTube. Eu entrei, pesquisei e caí no canal da Knauf, já com vídeos institucionais sobre drywall. Ah, eu acho que eu já vi uns vídeos antigos É, deles lá no YouTube. exatamente. Acho que de É uns 12 vídeos anos, um assim negócio feitos. assim. É um vídeo feito por uma produtora e tem um locutor. Sistemas drywall. É. É. Acho que eu já vi esse Porque vídeo. eu acho que não é que a Knauf tinha um canal. Assim como eu, não comecei com um canal. A gente começou com uma conta para poder usar a plataforma só como hospedeiro de vídeo. E acho que foi o caso. Como acho que a Knauf queria colocar vídeos no site, então ela hospedou o vídeo no YouTube para poder rodar no site o link, né? Sim. E foi assim que eu comecei também. Porque o YouTube em 2010 não era o YouTube que é hoje. O YouTube em 2010 era só uma plataforma de hospedagem de vídeo. Você ia lá, hospedava o seu vídeo, depois você mandava o link por e-mail, porque também não tinha o WhatsApp. Não tinha WhatsApp, É. com certeza. Você mandava por e-mail para o cliente para falar: olha o meu trabalho, olha um trabalho que eu fiz para o senhor ver que eu sei fazer, para o senhor ver se você vai gostar. Você usou muito esse método na sua Muito, época? muito, muito. Aliás, o motivo o motivo do YouTube, a princípio, foi só esse. Eu não montei um canal, eu vou fazer YouTuber, né? Que nem hoje falam. YouTuber. Não, isso aí nem existia. Era só uma plataforma. Eu acho que. Eu nem sei se era do Google na época, porque o Google comprou É. o YouTube, né? Sim. Era uma plataforma de hospedagem. E quando os primeiros trabalhos que eu fiz, eu não filmei, até porque eu não tinha câmera. Eu só tirei foto. Eu tirava foto, assim. Eram trabalhos que eu fiz com empreiteiros, né? Os primeiros trabalhos que eu fiz com empreiteiro. Eu acho que eu fiquei mais de um ano trabalhando com empreiteiro. E aprendendo com eles ali também. Aprendendo. Então você trabalhava, você fazia o serviço que você aprendeu, mas você era sei lá, um ajudante lá também? Ou Não. Você trabalhava Eu sob a supervisão de alguém? ia como gesseiro. Tá, ia como gesseiro. Só que eu não era o responsável principal da obra. O responsável era o empreiteiro. Entendi. Então eu chegava lá, o empreiteiro me passava o serviço. Se eu tinha alguma dúvida, eu recorria a ele. Entendi. Ele falava: não, aqui faz assim, assado. Então, assim, eu tava lá para fazer o forrinho, a paredinha, mas eu não era o responsável total. Tinha um empreiteiro dando toda a assessoria, né? E eu tava lá, daí eu fui pegando prática. Ganhava bem menos, absurdamente menos do que ganha um autônomo empreiteiro, Sim. né? Mas eu tava investindo, né? Eu ficava feliz porque eu ganhava pouco, mas tava aprendendo. Seu conhecimento, ele tava crescendo na época, Então, né? exatamente. Então, você perguntou da questão da divulgação, né? Foi quando eu comecei a sair
da vida de trabalhar para empreiteiro e comecei a pegar minhas próprias obras. Entendi. Você já tinha um pouco de experiência, você arrumou um serviço Não, fora. daí eu tinha um blog. Eu tinha um blog, porque blog. na época a moda era blog. Sim. Tanto é que eu terminei o curso, corri para o computador, blog Lucazinho Drywall. Ó, Aí qual as fotos que eu coloquei no blog do curso? colocou as As fotos do fotos curso. do curso, não tinha. Eu ia botar foto do quê? Eu não tinha. Tirei trabalho Aí né? eu fiz 3 cursos, então eu tinha um monte de foto. Aqueles celularzinhos que abria. Sei. Tinha um monte de foto, coloquei lá no blog. Aí até os meus professores, um ou outro professor viu o blog, achou engraçado. Falou, que chique, né? O cara tem o blog, porque na época, né? E o blogzinho tá até hoje, tá o blog lá, Lucazinho Drywall Decoração. Tem um blog. Né, que na época era muito usado. Mas desde o começo você já pensava nessas coisas. É inteligente É. em se destacar de alguma forma, né? Pode ser. Eu fui meio pioneiro, né? Em É. já usar essas ferramentas, né? Sim. Porque site eu não sabia fazer. E site pagava, tinha que contratar alguém para fazer. E o blog era de graça. Sim. Quando você conversava com os entendidos, eles falavam, faz um blog, o blog é de graça. Aí eu fiz um blog, é de graça. Porque site tinha que pagar por ano. Hospedagem, sei um monte de lá, coisa, né? eu nunca tive site. Eu nunca. Aí, onde eu tava na questão do blog, né? Isso. Então, aí, Que você fez um blog e o YouTube tava hospedando vídeo pra poder começar o seu só que trabalho autônomo. eu tinha minha conta no YouTube, que eu abri, pra nada. Se eu abri a conta no YouTube... e coloquei até uns vídeos de família, assim, sabe? Que vídeo de quando você era criança. Coloquei lá uns vídeos de família, vídeo de parente, vídeo de churrasco, sei lá. Porque não tinha, nunca passava pela cabeça usar aquilo como Meio ferramenta de trabalho. Porque né? não é que porque ninguém usava. Não existia. Ninguém. Era só um hospedeiro de vídeos. Aí, um dia eu fazia anúncio no blog, um cliente me pegou no blog. O cara me ligou. Vem aqui no meu apartamento, eu quero fazer um orçamento. Foi um dos primeiros serviços meu, autônomo mesmo, sem supervisão nenhuma. Eu tive que ir e assumir tudo. E qual foi meu susto? Que eu eu fui no cliente, ele falou, tô aqui na Vila Leopoldina, eu sou na época eu morava na Vila Romana, né? Tá. Lapa. Eu sou aqui da Vila Leopoldina, rua tal, apartamento tal. Cheguei lá, era cobertura. O homem comprou a cobertura, uma cobertura duplex. E tava vazia, e ele ia reformar, ia fazer um monte de coisa e precisava de um gesseiro. Cheguei lá, velho. Nossa, né? Eu falei, eu não vou dar conta. Daí eu fiquei com medo. Mesmo já com a experiência de um ano já tinha feito um monte de coisa, Mas falei, nossa, mano, pegar de cara um negócio desse. E o cara começou a falar, não, aqui na sala, o negócio tinha 2 salas. Aqui na sala eu quero fazer uma sanca assim assado, aberta assim assado. Aí subimos lá, aqui no salão de festas eu quero um forro assim, indireto. E eu fui anotando, tirando medida, né? Tá bom, legal. E eu dando ideia também, né? Aqui pode fazer assim, assado, né? E daí tinha o cara tinha um salão de festa em cima, com terraço, piscininha na cobertura, típica cobertura. Sim. E aí, nesse salão tinha uma cozinhinha. Tinha uma cozinha, uma mini cozinha. Lá embaixo tinha uma baita cozinha, que era do apartamento. Mas ali tem uma mini cozinha, que é aquela cozinha pra festa. E ele chegou pra mim e falou assim, tem como fazer aqui só uma parede de drywall de 1 metro, que eu vou colocar um balcão de pedra em cima pra eu poder sentar aqui e tomar minha cerveja? Eu olhei, daí eu falei, tem. Aí eu falei assim, aí eu falei pra ele assim, por que a gente não faz um barzinho aqui? Ele falou, barzinho? Eu falei, Ele falou, de drywall? Eu falei, vamos fazer um barzinho de drywall. Ele, nossa, e como é que é? Eu falei, a gente pode fazer, em vez de fazer só a parede reta, a gente faz uma parede em L com as prateleiras para você colocar copo, alguma coisa. Aí eu faço aqui um chapéuzinho com uma luzinha em cima do balcão, só coloca a pedra em cima. E o cara falou, legal, dá para fazer? Quanto fica, tal, né? Vê aí. E daí eu convenci ele a fazer isso aí. E esse foi, assim, o meu primeiro grande serviço como autônomo.
como uma pessoa que eu era o chefe ali. Tava Você tudo fez sozinho lá? Você Não. chamou alguém? Eu tinha um ajudante, Tá. mas não um gesseiro, era um ajudante Ajudante. geral de construção civil, porque Sim. eu tive que, além da parte de gesso, eu tive que fazer a parte elétrica, várias coisas elétricas para ele, então eu tinha que quebrar a parede. Sim. Então eu chamei o ajudante para quebrar, para ajudar a carregar entulho, e quando eu fui fazer os forros para levantar a placa, né? Uhum. Na época a gente colocava o andaime, e aí os dois, enquanto ele segurava a placa, eu parafusava. Tradicional. Pra quem não tem elevador, né? Eu nunca tive elevador, eu sempre usei ajudante. Então, e eu comecei a fazer morrendo de medo, mas conforme eu comecei a fazer, eu falei, pô, mas eu tô fazendo bem, eu sei fazer bem isso aqui. Tá tudo indo certinho, né? Tá tudo escrito E aqui. esses são os primeiros vídeos do canal. Quem for no meu canal e pedir lá vídeos mais antigos, o primeiro vídeo é o barzinho que eu tô falando. É um barzinho que... E esse você filmou o Então, vídeo? Tem um vídeo com filmagem? Assim, eu não vídeo? tinha câmera, eu tinha só foto. Ah, tá. Eu tinha uma Cybershot da Sony, lembra aquela Cybershot? Sim. Câmera velha? Que era moda, né? A Cybershot da Sony, eu tinha uma daquela. Quando eu falei, quando o cliente falou assim, fechou, eu aprovo o serviço. Quando ele aprovou, falei, nossa senhora, vou ganhar um dinheirão, né? Sim, um dinheiro justo, né? Não cobrei nem muito caro, nem muito barato. Cobrei o compatível, porque eu fui eletricista, eu fiz vários projetos Mas era o lá. primeiro dinheiro seu todo, né? Do trabalho, né? Era um dinheiro considerável, porque na época de empreiteiro eu ganhava praticamente do estacionamento. Teve serviço que eu paguei para trabalhar, porque o empreiteiro pagava assim por dia. Na época ele te dava R$ 200 por dia. Era uma miséria, né? Eu ia para aprender, né? Aí eu falei, nossa, aí eu bati todo o material, vi o custo do material e vi quanto ia sobrar. Falei, nossa, vai sobrar tudo isso, meu Deus. É muito dinheiro, né? Falei, você fica meio, né? Você fica meio impressionado assim, mas e o cliente até achou um preço bom. Falou, não, legal, preço bom, pode fazer. E eu comecei a fazer. E conforme eu comecei a fazer, começou a dar tudo certo. O primeiro serviço que eu fiz foi o bar. Eu já comecei logo pelo bar. Entendi. E daí eu lembrei que eu tinha visto no YouTube um canal europeu. Eu vi um canal italiano na época. Tinha um canal italiano que tá lá até hoje. Eu esqueci o nome, é um nome gringo. Que o cara, ele mostra as obrinhas de drywall dele. Não, obrinha não, são obras fantásticas. E ele só que é por foto, aquele sistema stop motion. Que mostra todo o processo, Sim. passo a passo, mas por foto. E eu olhei, eu falei, bom, eu já tinha feito um monte de coisa e não tinha feito isso. Porque eu tinha feito parede, forro. Eu sempre achei que parede de forro ninguém queria ver. Muito pelo contrário, a gente vai chegar lá. É o que mais o pessoal quer saber é parede de forro. Mas naquela época, eu falei, pô, eu vou fazer um barzinho. Quer saber? Eu vou fotografar desde o primeiro parafuso. Olha a ideia, tá vendo? E daí eu limpei todo o ambiente, comecei a cortar as guias e eu comecei a fotografar. Cada pecinha que eu colocava, eu fotografava. Desde a primeira guia no chão até o último arremate de massa. Daí eu fiquei, o bar acho que eu fiz em 2 dias, esse barzinho. E daí eu fotografei tudo. E daí como ele já tava com os pintores lá, os pintores já estavam trabalhando. Aí ele mandou pintar o bar de preto. Que se não me engano, o cliente torcia pro Santos ou Botafogo, algum time que tinha cor preta. Tá. Acho que era Santos. Corinthians. Não, acho que ele era Santos. Ele falou, não, pinta o bar de preto, porque eu sou santista. E daí o pintor... Não, foi o cara... Eu terminei o bar, foi o cara da pedra de granito, colou a pedra de granito em cima da minha estrutura. Foi o pintor, maciou tudo, lixou e pintou. E eu tava lá, e só tic, tic, tic. E daí eu levei as imagens em casa, eu editei foto por foto e joguei o primeiro vídeo no YouTube. Entendi. Que é o barzinho, que tá lá até hoje. Com fotos e você comentava nele? Não falava nada. Só as fotos? Era só foto e pra não ficar chato eu botava uma musiquinha. Né? Eu botava uma musiquinha. Já foi pioneiro aí, tá vendo? E eu não fazia vídeo. Aquilo ali não era um vídeo pra galera ou pra uma audiência. Não existia isso. Eu hospedava o vídeo lá, mas eu meio que eu não sei, meio que eu já fiz um formato assim, que eu pensei assim, eu já vou fazer um formato assim que vai ter começo, meio e fim, sabe? Apresentação, Sim. Uma vinhetinha, já vou fazer de um formato bonitinho ali, né? Até para representar a empresa, né? Você tava iniciando, É, né? então...
E eu jogava ali, e daí, todos os serviços que eu fiz naquele apartamento, eu fiz a mesma coisa. Os forros da sala, o forro do salão, eu fotografei tudo e coloquei o stop motion no canal. Que lá tá lá até hoje, são os primeiros vídeos do canal. E daí quando um cliente me ligava, como na época a drywall era uma coisa escassa de informação, Sim. hoje não, hoje é aquilo que você falou. Graças a Deus até, né? É. Tem muita informação. O Google Imagens, tudo, né? Mas naquela época era escasso. Os clientes não sabiam o que que era, como é que funciona. Aí eu pegava o link, me dá seu e-mail. Eu pegava o link do YouTube, colocava no Mandava. e-mail e mandava para ele. Eu E ele assistia a obra passo a passo. Você fez até assim. Não era assim na época, né? Não era no caixotão. No caixotão, no computador. Como a gente tá até acostumado, né? Nem na TV era, né? Nem na Não, TV, era era no computadorzão. computadorzão, caixotão. E daí ele fala, pô, legal, entendi agora, eu quero fazer algo parecido. Então esses vídeos eu comecei a fazer como portfólio. A minha ingressão no YouTube foi como uma forma de ter ali uma vitrine de portfólio. Era só um site que a gente hospedava e mandava para o cliente. É isso. Foi assim que nasceu, né? Foi assim que nasceu o canal, que na época não era canal, era só uma conta. E assim que nasceu a ideia e o hobby, né? E o hobby de continuar fazer. Mas aí você continuou no seu trabalho autônomo de drywall. Continuou Até fazendo hoje. trabalho e sempre você colocando coisas lá no YouTube. Até hoje. Eu nunca, desde aquela época, eu nunca mais parou. trabalhei assim de emprego, né? Não. Sempre como autônomo na parte de elétrica e drywall. E as coisas começaram a se fundir, né? De uma forma incrível, assim. A elétrica e drywall Eles andam muito juntos, né? Elétrica e drywall, sempre né, cara? junto. Eu nunca... É muito raro eu fazer um trabalho que eu não tinha que pôr elétrica junto. Elétrica de instalação, de alimentação ou de iluminação. Que é uma coisa que completa, né? Sim. Um completa o outro. A beleza, a estética, tudo. Então, dali pra cá, autônomo sempre. E a questão do YouTube, o que começou como um hobby, foi se transformando o que começou como portfólio, uma vitrine para portfólio, foi se transformando num hobby. Pô, eu comecei a sentir prazer em Colocar lá os vídeos, né? em filmar. Era assim, era uma coisa que me dava até mais ânimo para trabalhar. Às vezes, pô, tô meio cansado, estressado, mas daí o vídeo me dava um up. Porque, voltando agora no passado, eu sempre fui um cara que gostei de vídeo. Videomaker, né? Sim. Eu era o... Sabe aqueles moleque que juntava 2 videocassete para passar o VHS, para Sim. fazer passar de um pro outro, eu ligava lá, eu era esse moleque. Eu já gostava de mexer com vídeo desde criança. Os primeiros computadores, lembra do TK-3000, MSX, eu já ia ver lá como é que é o negócio de vídeo, onde é que quais são os editores. Eu sempre fui fascinado por essa questão do videomaker, né? Eu tenho gosto, é um hobby, né? Só que eu nunca imaginei que as duas coisas iam se cruzar, né? A parte técnica e a parte de vídeo. E o YouTube fez exatamente isso. O YouTube cruzou as duas coisas. E como que você foi colocando os vídeos lá no YouTube, beleza? Como que foi seu crescimento com as técnicas do drywall nesse período? Porque você tinha experiência, né? Só que, por exemplo, a partir de um certo tempo foi chegando as normas do drywall, mas você foi se aperfeiçoando. Como é que foi esse ganho de experiência de técnica? Normas já tinha desde que eu fiz curso. Eu lembro disso, quando eu fiz os cursos já tinha norma. As regras, né? Sim. As regras que nós conhecemos até hoje, de Sim. diagramação, medidas, tudo. Já tinha na época do curso. Uma coisa engraçada, que nenhum curso, em nenhum lugar do Brasil naquela época você viu mobiliário de drywall. Não existia. E o professor da Placo, quando eu fiz o curso da Placo, o professor mencionou. Ele falou, olha gente, o drywall é parede e forro. Mas se você pegar uma parede e colocar ela deitada, ela vira uma prateleira. Porra, eu falei, é mesmo, né? Você pega uma parede e coloca deitada, ela vira uma mesa. Uma mesa. O professor falou isso, ele falou, então assim, você vê que ninguém fazia, mas já tinha ideia, porque o professor mesmo falou, ele falou, olha gente, você pode fazer um guarda-roupa de drywall.
Você pode fazer uma prateleira. Pô, então eu saí com aquela informação. E ali, depois que eu fiz aquele bar, né? Fiz o barzinho lá que era uma parede com prateleiras, um chapéuzinho com lâmpada. Eu falei, bom, agora o céu é o limite. Além do bar, o que eu posso mais fazer? No setor de imobiliário. Imobiliário. Né? Então tinha parede, forro. No setor de imobiliário, o que eu podia fazer? E o mobiliário drywall era muito difícil vender no começo. Porque o cliente não ligava. Hoje, cara. Até hoje. É que hoje melhorou muito por causa da galera do Faça Você Mesmo. O mobiliário, ele explodiu entre a galera do Faça Você Mesmo. Mas o cliente não vai pegar o telefone e ligar para tua casa e falar, vem aqui fazer um guarda-roupa de drywall. Não, ele não vai. Pode ser que quando você estiver fazendo um trabalho, você sugira para isso. Já tá lá dentro da obra, né? Aí você fala, cara, aqui você poderia fazer um closet de drywall e tal. Então, assim como o bar nasceu de uma ideia que eu dei, tudo com relação a mobiliário drywall, ele nascia assim. Eu ia na casa do cliente, começava a escutar o papo do cliente. Aqui eu queria fazer não sei o quê. E eu falava para ele, dá para fazer em drywall isso aí? Dá. Eu falava, dá. E com vantagens muito boas. Custo, velocidade, você pode embutir luz. É muito mais barato. Embutir luz é o principal que dá, né? Então, muitos trabalhos de imobiliário drywall que eu fiz nasceram assim. Que você meio que não é obrigando, você dando a ideia e fazendo o cliente topar a brincadeira, porque ele também ia ser um cobaia. Ele fala, bom, então faz, né? Então vamos fazer, né? E aí começou a surgir os primeiros trabalhos de drywall, de mobiliário. Começou a surgir os primeiros trabalhos de drywall, de mobiliário. Aí eu fiz um home theater, eu fiz uma mesa. Isso naquela época já? No comecinho, assim. Aí como é que eu pensei assim, pô, isso aí é até difícil, né? As pessoas não conhecem. Como é que eu vou divulgar isso aí? Aí eu falei, vou fazer na minha casa. Vou fazer na minha casa, filmar e tacar no YouTube. Aí eu peguei e fiz na minha casa alguns projetos de imobiliário, que são os primeiros vídeos lá. Eu fiz uma prateleira com uma mesa, uma desk, eu fiz uma mesinha no quarto da minha filha, fiz até um círculo assim, um design, um círculo, né? E tudo para mostrar. Eu fiz porque eu precisava, né? Eu precisava ter um móvel ali na minha casa. E já usava de portfólio, e já usei para fazer as imagens para mostrar a elasticidade do drywall. Pra falar, olha a capacidade disso. Você pode fazer um negócio legal. E ali começou a aparecer as primeiras pessoas que realmente já viram e chamava para fazer orçamento. Vem aqui, vê se dá para fazer em drywall, tal, um closet, alguma coisa, uma prateleira. Então, meio que a coisa foi assim, né? E você sempre mostrando no YouTube lá o que você tinha feito no YouTube, os vídeos. Sempre. Para as pessoas. Sempre. E cara, conta pra gente que é importante. Quando que foi que você começou a perceber que o YouTube poderia ser uma outra forma de você ganhar dinheiro ou você usar como o seu segundo trabalho? Foi quando teve a virada de chave do YouTube. O YouTube teve uma virada de chave que ele se transformou, eu acho que foi em 2013 para 2014. Ele se transformou numa plataforma de hospedagem de vídeo para uma plataforma de entretenimento. Sim. Entendeu? Que a pessoa que entrava lá para assistir o vídeo lá mesmo. Exatamente, porque começou a surgir várias personalidades lá, né? Que umas até hoje, né? E gerando esse entretenimento. E o YouTube começou a atrair a atenção de toda uma audiência, né? Uhum. De a pessoa, em vez de ver, na época, em vez de ver a Globo, eu vou ver o Castanhari, eu vou ver o Manual do Mundo. E esses caras todos. Então, ele começou, foi uma virada de chave, né? O YouTube começou, acho que o Google comprou, ele começou a investir e tal. Sim. E daí começou a aparecer outros canais de construção, e foi aí que eu percebi, eu falei, bom, agora não é só um lugar para colocar um vídeo lá, é um lugar que você tem que ter todo um tratamento para passar informação, e aí começou a virar uma coisa diferente, né? Você tinha, o primeiro susto que eu tomei, né? Que
com pessoas estranhas vendo o vídeo. Porque até então, até Era então, só as pessoas que você enviava. até então os vídeos eram vistos por alguém que eu mandei. Então se eu via lá 10 views, é porque eu sei, eu mandei para 10 pessoas. E de repente não, de repente eu olhava 100 views, 200 views, falei, nossa, o que que tá acontecendo? Quem que tá perdendo tempo para ver um parafuso de drywall, depois uma chapa, né? Porque hoje é legal, né? Mas a gente fica Na imaginando. época você não sabia o que estava Pô, acontecendo, né? Aí um belo dia eu tô lá, entrou um comentário no canal. Nunca tinha entrado um comentário. Tinha lá, mas ninguém usava, né? É. Entrou um comentário, nossa, belo trabalho. Eu falei, caramba, meu, quem é esse cara? Que foi 2012, 2013 ali, a virada de chave ali, né? Acho que foi 2013, 2012 para 2013. 2014 já tava bem andado o negócio. É que você falou, o que eu faço? O que Não. eu respondo essa pessoa agora? Eu falo, meu, aí que a gente começou a cair a ficha. Começou a cair a ficha de que pessoas estranhas estavam acessando ali aqueles vídeos, que não era nem chamava de conteúdo, eram os meus vídeos ali né? E daí que eu comecei a ver a responsabilidade, né? Eu falei, a gente não pode... Não posso falar não besteira, posso né? falar besteira aqui, não posso... eu tenho que ter responsabilidade. E aí com essa virada de chave, que daí eu também eu tive que evoluir um pouco, né? Tive que evoluir. Em edição, em filmagem, em tudo tudo. isso. Tudo. Eu tive que acompanhar. Eu falo, bom, se eu quiser continuar aqui, eu vou ter que seguir o que tá acontecendo. Porque a internet é assim. Internet é assim, você tem que seguir o fluxo ali. E realmente começou a ter uma virada gigantesca, pessoas desconhecidas ali virando celebridades, né? PC Siqueira, não, como é que é? O Cauê Moura, da época era o Cauê Moura, o Felipe Neto. Então, assim, esses caras começaram e ali começou a virar um negócio de entretenimento. Então, mas não era o meu caso, não era. Eu falei, mas só que daí quando eu comecei a partir para novos vídeos, a gente já pensava nisso. O YouTube agora tá diferente, então acho que eu vou falar um oi aqui. Então. Você começou a aparecer. É uma coisa muito engraçada, porque de stop motion eu comecei a falar, olha pessoal, esse parafuso aqui é o tal parafuso, e aí aqui eu coloco assim, mas nem parecia, tímido pra caramba, né? E aí eu colocava o vídeo lá e dava aquelas visualizações assim, que na época era pouquinho, mas era um negócio que você falava, pô, mas quem tá vendo, né? E daí os clientes... Muito legal essa época, cara. Era legal, porque daí os clientes já me ligavam... Época de descoberta, assim, das coisas, né? Era legal porque os clientes me ligavam e falavam, eu vi seu vídeo. Eu vi seu vídeo no YouTube, parabéns, né? É legal, tal. Você pode vir fazer um orçamento? Então, aí a coisa começou, né,